Bom dia ou boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Você que está vendo gravado, a gente está iniciando hoje uma série de lives. Bom dia, Adriana, ou boa tarde. Então, quem for assistir depois, a gente está iniciando hoje uma série de lives sobre o passado da criança, as origens, sobre como contar, sobre os efeitos de não contar, né, os problemas disso. E também iniciando o nosso grupo de estudos, que eu tô muito feliz, nosso grupo de estudos e pré-inscrição do nosso grupo de apoio online, que tá acontecendo no WhatsApp, no link lá na bio. O grupo de estudos é gratuito, então se você ainda não participou, mesmo que você já tenha feito o meu grupo de apoio online, eu sei que tem muita gente aqui que já fez e quiser participar do grupo de estudos, sem problemas, é gratuito. Mas quem ainda não fez terá a chance de conhecer o grupo de apoio online, então vai ser muito legal, tá bom? Eu vou tentar fazer essa live pelo Facebook também, vamos ver se eu consigo, é muito lugar para olhar, mas vamos ver, né, as consequências iniciar, vamos ver se dá certo. Meire, seja bem-vinda, Carola, Rafaela, tem alguém aqui que é a primeira vez que tá em uma live minha, que tá chegando novo na Adoção em Pauta? Me contem de onde vocês são. Bom, já tá ao vivo também aqui no Facebook. Então, hoje a gente vai falar, nessa primeira live, a gente vai falar sobre as consequências de não se contar pra criança, né? Então, a gente vai começar com as coisas ruins, tá? Que acontece. Fiz aqui alguns pontos, né, do que eu gostaria de falar. Essa live vai ser rapidinha, o objetivo é esse, não ser uma live longa, ok? A gente dividir o tema para que não seja lives longas, até porque é meio de 15, né? A Danisa tá falando que é a primeira vez, seja bem-vinda. Rafaela, Paula, sejam bem-vindos, pessoal. Então, o que eu separei aqui para vocês? Pra gente começar a se perguntar, por favor, muitos corações, eu adoro corações. Pra gente se perguntar, primeiro de tudo, por que não contar? Então, quando você ouve histórias aí dos seus familiares, quem não tem uma história de familiar que o fulano descobriu quando tinha não sei quantos anos, que o ciclano descobriu por uma amiga e numa briga de família, enfim. Sempre temos histórias assim, né? Principalmente histórias de pessoas mais velhas, nossos pais, avós, em que a criança não ficou sabendo ou que ficou sabendo no leito da morte de alguém. Isso gera inúmeros, mas assim, não são poucos conflitos, são gigantescos, né? É como se abrisse um buraco na cabeça, né? No sentimento, no coração de alguém que a vida inteira parece que viveu uma mentira, ok? Então, a primeira pergunta a se fazer é por que não contar? Ou de onde vem tanto medo para contar, para falar sobre esse assunto? Principalmente as pessoas que adotam bebês, né? Elas ficam nessa angústia muito grande. E é claro que quanto mais você se preparar, melhor, mas ainda assim não é garantido que você estude, que você entenda, que você compreenda vários aspectos da adoção. Ainda assim não é garantido que você esteja totalmente seguro, totalmente confiante de contar para o seu filho, para sua filha, quando ele for crescendo, quando ela for crescendo, sobre adoção tranquilamente. E aí a gente vai entrar um pouquinho no porquê. Pessoal do Facebook, sejam bem-vindos à nossa série de lives. Eu tô aqui no Instagram e com vocês pra gente falar sobre as consequências de não se contar sobre adoção, tá bom? Então, comenta aqui embaixo se tiverem perguntas também. E um dos princípios, quando a gente pensa sobre isso, é que a gente sempre aborda, né, aqui em outros lugares, que adotar é ter filhos, né? E que a adoção, quando a criança tá ali com você, ela é uma criança, né? Ela é um filho como outro qualquer, que ela vai ao trabalho, que vai dar carinho, enfim, que vai ter trocas, que vai ter coisas boas e coisas difíceis, desafiadoras, como qualquer outro filho. Porém, a gente não pode esquecer que há aspectos, há características da adoção que não existem em outro lugar, que são muito, né, particulares da adoção. Vocês que estão aí
do outro lado, esperando, se preparando, vocês estão aí começando o processo, decidindo pela adoção ou não, passam por coisas, por sentimentos, por provações, enfim, por testes que os pais biológicos não passam, não vão passar. Então tem sim características e aspectos que é muito peculiar, ok? Então sim, há diferenças dos sentimentos, há diferenças do processo, há diferenças como essa família se forma. E é aí que começa o medo de contar para a criança sobre a adoção. Então a gente pode citar aqui inúmeras coisas, como por exemplo a gestação, né? A gestação não é física, a gestação ela é muito simbólica, ela é como vocês chamam de gestação do coração. A gente não vê uma barriga crescendo, a gente vê documentos, a gente vê ansiedade, a gente vê processos, a gente vê álbuns, mas a gente não vê uma barriga. A gente não tem aquele tempo de conhecer o bebezinho, né, crescendo e se desenvolvendo e já criando vínculos com aquele bebezinho que tá ali. Então você tem uma ideia, você tem uma esperança, você tem um sonho, mas você não tem o concreto. Então isso já marca uma grande diferença, ok? E quando uma pessoa não conta sobre adoção, ou quando alguém tem muito medo de falar sobre adoção para os seus filhos como algo natural, é exatamente isso que acontece. É medo de aceitar essa diferença. É medo de aceitar que essa criança, que o seu filho, a sua filha, tem não só um par de pais, uma mãe, um pai, ela tem outros pais. Ela tem outros pais no sentido da gestação, no sentido de ter dado a vida. A gente sabe, é claro, que quem educa, quem cria, quem dá amor é que são pais, né? De verdade, no sentido de vínculos, mas a gente não pode negar a existência dos outros pais, de quem deu a vida, porque se não fosse esses pais que deu a vida, você não teria também, né? Provavelmente o seu filho ali, né? Principalmente as pessoas que não podem engravidar, não teriam essa chance de exercer esse papel tão bonito, tão complexo que é ser mãe, que é ser pai. Então, quando a gente fala em muito medo, em muita insegurança, ou quando a gente fala em esconder, né, da criança sobre o seu passado, é exatamente isso, é negar as origens, é negar as diferenças que existem entre uma família adotiva e uma família biológica. Entendam, essa diferença é do processo, ok? É de sentimentos, é de sensações, é de medos. Então, quando uma família engravida biologicamente, ela não tem medo sobre isso, ela não tem medo de falar sobre outros pais, ela não tem medo de cargas genéticas. Que bom que a gente está desmistificando cada vez isso, né? Cada vez mais essa questão da genética, que somos complexos. Então, temos genética, mas temos contexto, temos sociedade, temos influências de diversos âmbitos, mas sim, os pais, os pretendentes têm muito medo, ok? Então, esconder a adoção é negar, né? A adoção é negar que o seu filho, a sua filha veio por um meio diferente, ok? Que ele é filho como outro qualquer, mas ele veio por um meio diferente. E as consequências de se esconder, que é o que eu gostaria de trazer aqui, são inúmeras, né? Então, primeiro, sentir que tem algo errado comigo. Então, a gente capta, né? O nosso inconsciente capta, mesmo quando a gente é bebezinho, a gente capta o amor e a gente capta o desamor. A gente capta a proteção, a gente capta os segredos que existem na nossa família. Então, quando uma criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e não contam para ela a sua história, ela vai sentindo como se tem algo errado, né? Tem algo estranho, ela não sabe identificar o que, mas ela sente que tem algo errado. Sentir-se traído, muito traído, principalmente quando sabe da adoção por outras pessoas. E aí a gente pode dizer colegas de escola, exames de sangue. Então, e se um dia essa criança precisar fazer um exame de sangue, aí dá, né? A criança pergunta, uma certa idade a gente começa a perguntar, qual que é o seu sangue, qual que é o meu sangue? E se a gente aprende na escola de doação, então, quem é que pode doar sangue pra mim? Enfim,
brigas entre famílias, isso pode acontecer também da criança saber. Sentir que a vida foi uma farsa, que a vida inteira foi uma farsa, foi uma mentira, ou seja, todo aquele amor, todo aquele cuidado foi mentira, porque se você não me contou da onde eu vim, né, o que aconteceu comigo, então era mentira todo esse amor que você dizia que sentia. Problemas de aprendizagem, né? Então há estudos, né, pesquisas que mostram que as crianças que têm muitas lacunas na própria vida, elas têm dificuldades de aprender também. E essa questão de aprendizagem é muito simbólica, muito inconsciente, como se o nosso inconsciente perguntasse: o que eu não posso aprender? Né? O que não cabe aqui para eu aprender? Então fica essa dificuldade de aprendizado, de assimilar novas coisas, porque eu não estou assimilando nem a minha própria história. Então, como eu vou assimilar outras coisas? Se eu não consigo assimilar a minha própria vida, como eu vou assimilar matemática? Como eu vou assimilar português? Enfim, como? Ok? Gente, se quiserem deixar perguntas, vão colocando perguntas aí. Se eu não conseguir responder hoje, manda a pergunta lá no direct, que aí a gente tem material e eu posso fazer uma live só de tirar dúvidas e respostas. Ok? Tá fazendo sentido, gente? Quem tá aqui tá fazendo sentido, manda um coração aí pra mim, tá bom? Pessoal do Facebook, sejam bem-vindos. Então, me falem se tá fazendo sentido o que a gente tá falando aqui, ok? Das consequências negativas, né, de não se contar, porque consequências positivas não há, ok? Um ser humano não saber da sua própria história, não existe consequências positivas. Existe mentira, existe a família margarina, então, burlar, né? Ou seja, tentar se parecer uma família biológica, porque não se aceita a adoção, não se aceita a forma de se ter um filho, que é a adoção. Então, problemas de aprendizagem, tentativas de preenchimento de lacunas. Então, quando a gente tem muita falta de afeto, quando a gente tem desamor ou quando a gente não sabe da nossa própria história, se forma um vazio. Então, quantas pessoas você aí conhece também que, sei lá, na infância não teve o pai presente e aí se instaurou um vazio e a pessoa tenta preencher esse vazio com alguma coisa. Ou porque não compreende alguma coisa da própria vida e tenta preencher aquele vazio com drogas, com álcool, com comidas. Então, não falar para a criança sobre adoção, ou seja, não apropriá-la da própria história, é também ter uma lacuna aberta, é ter um vazio, e aí tende-se a preencher de outras formas, ok? Aí você pode se perguntar: mas então todas as crianças que vêm para adoção, elas vão ter esse tipo de vazio e vão querer preencher, né? Não tem como falar todas as crianças. O que a gente pode dizer, e sobre traumas e sobre lacunas, eu vou falar no meu grupo de estudos que está acontecendo lá no WhatsApp. Então vai lá no link da bio se você quiser participar, na descrição aqui do Adoção em Pauta. Por isso que é tão importante as crianças que passaram por marcas ou traumas. Então é um pouco diferente, né? Marcas todo mundo tem, traumas nem todo mundo tem, né? Porque foi adotada, que vai ter traumas, mas é muito importante passar por acompanhamento psicológico, ok? Para cuidar e para que não abra-se um vazio e vá se procurar preencher com coisas externas, como jogos digitais, como álcool, como drogas, como relacionamentos abusivos, enfim, aí a gente pode, né, citar trocentas coisas que a gente pode preencher na nossa vida para curar um vazio. Isso eu tô falando da gente como adulto, tá bom? Então é preciso olhar para isso, cuidar, e para as crianças que vieram de outros lugares, outras histórias nada fáceis, cuidem das suas crianças, façam acompanhamento psicológico. Ok? Confusão de identidade. Então, eu até escrevi sobre isso faz pouco tempo, né? A gente, quando se torna mãe, pai, a gente tende a ter uma crise de identidade, porque fica tudo muito confuso, né? Então, eu sou sua mãe, e aí, cadê os meus sonhos, os meus desejos? Como que eu faço para lidar com tudo isso?
e você se perde um pouco na maternidade até, né, você vai se encontrando ao longo do tempo, ao longo que você vai conhecendo seu filho, sua filha, e você vai retornando essa identidade. Para uma criança também, né? Ela conheceu um outro lugar. Não importa se ela foi adotada bem pequenininha, ela conheceu um outro corpo. Ela conheceu uma outra batida. Então há estudos que o bebezinho, ele se identifica com aquela mãe, né? Através dos batimentos, através da voz. Então, pro bebê e para uma outra família vai ser uma outra adaptação. Ok? Tá vendo esses gritos? Então, são meu filho, gente. Então, a gente precisa apropriar a criança dessa história para que ela possa se adaptar melhor e aí sim vá construindo a sua identidade ao longo do tempo com essa nova família, ok? Temos super poder de resiliência, temos super poderes de adaptação, que bom, né, nós seres humanos, mas a gente precisa estar apropriado da nossa história. Tá fazendo sentido? Outra consequência muito negativa são os vínculos frágeis, gente. Então, vínculos, todos nós construímos. A gente constrói vínculos na escola, a gente constrói vínculos com o pessoal do trabalho, a gente constrói vínculo com a nossa família. Mas não significa que esses vínculos são seguros ou saudáveis. Os vínculos podem ser tóxicos, os vínculos podem ser destrutivos, como a gente vê muitas pessoas se relacionando, né, no sentido amoroso da coisa, de forma destrutiva, e eles podem ser frágeis. E o que são vínculos frágeis? Como se a qualquer momento esses vínculos pudessem ser rompidos, como se a qualquer momento eles pudessem ser quebrados. Então, quando uma criança não sabe, né, da própria história, esses vínculos são muito frágeis, porque existe uma mentira, existe um segredo. Então há um sentimento de que a qualquer momento ele pode descobrir, a qualquer momento ele pode saber que, por exemplo, ele veio por uma forma ilegal. A qualquer momento ele pode saber que ele tem uma outra família, né, uma família de origem, que ele tem uma outra história. Então, os vínculos, quando são construídos desta maneira, são construídos de forma muito fragilizada. Não tem uma base sólida. Então, a gente sabe que com as famílias biológicas, a gestação, ela serve para isso, né? 9 meses, para você ir construindo aqueles pequenos vínculos, né? Conversar com a criança, passar a mão na barriga, construir um enxoval, enfim. Na adoção, isso é feito a partir, né? Muita gente se sente grávida a partir do momento que sai a habilitação e começa a planejar muitas coisas, e muita gente se sente só grávido, né? Quando o telefone toca, muita gente sente que esse vínculo vai sendo construído a partir do momento que conhece a criança. Então, é preciso de muita cautela, de muito tempo e muita dedicação para que esses vínculos sejam construídos de forma sólida, né? Forma sólida, forma segura na base da verdade. E é na base do dia a dia que na adoção a gente vai construir esse vínculo. Mas, se tiver mentiras, se tiver sentimento de que algo tá errado, se tiver muito medo, né, que essa criança descubra as suas origens, isso com certeza não vai ser uma base sólida. Vai ser um vínculo frágil que a qualquer momento pode se romper, tá bom? Então, esses foram os insights de hoje, né, do porquê contar, né? Acho que isso é algo, já tá, né, aqui no Brasil, a gente já tá se instaurando que não tem possibilidade de não se contar, mas sim existem ainda. Eu já atendi casos em que os pais chegaram e perguntaram: me ajuda, porque a minha filha tem 5, 6 anos e ela não sabe que ela é adotiva, porque ela veio de uma forma ilegal, ok? Então, principalmente quando as adoções são ilegais, há mais medo ainda, há mais tensão, há mais mentira, há mais segredos e mais vínculos frágeis do que quando a adoção é feita legalmente. Perguntas? Luciana, eu tenho uma enteada que a mãe faleceu quando ela tinha 5 anos e a partir de então ela se tornou minha e o afeto foi construído com o tempo. Bacana, Luciana. E aí, como apropriar essa criança dessa história, né, de que a mãe dela não pôde cuidar dela, né, ela faleceu, enfim.
Sou mãe de um menino adotado e vou contar tudo a ele. Conte, a gente vai falar sobre como contar e quando contar durante essa semana, tá bom? Então, por isso que eu dividi a live para focarmos num assunto. Então, hoje é as consequências negativas, mas a gente vai falar sobre como contar, quando contar, tá bom? E lá no grupo de estudos, né, pelo WhatsApp, que é gratuito, que tá acontecendo agora, a gente vai falar também de recursos. Eu vou até indicar algumas coisas para você falar sobre isso com os seus filhos, ok? Independente, né? Alguns para novinhos, outro quando a criança é mais velha, né? Falar sobre as origens, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha essa live com todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas, mesmo depois, quem tá assistindo gravado, manda no direct pra gente poder fazer perguntas e respostas também. Lembrando que essas lives acontecerão quarta, quinta e sexta, segunda, terça e quarta da semana que vem. Participa do nosso grupo de estudos para você ficar sabendo também do nosso grupo de apoio online 15 dias de adoção. Foi muito bom estar aqui com vocês. Beijos, obrigada e até amanhã.